Olá a todos, tudo bem? Prazer, meu nome é Leonardo, sou coordenador de comunicação e hoje nós temos apresentando o Pod7, nosso espaço de aprendizado e desenvolvimento. O Pod7 ele é um podcast feito para trocar experiências sobre desafios da consultoria ambiental, então sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma temática muito importante, bem relevante que está em voga, que é a gestão de riscos de barragens, é o famoso PAI-BM. E para apresentar essa temática, nós temos dois especialistas aqui que vão contribuir muito com a gente. José Eduardo, muito prazer. Prazer todo meu. Adilson Brito. Prazer. José Eduardo é uma das maiores referências nossas do Brasil. Adilson Brito, sócio fundador da SET, não precisa nem falar, né, Adilson? Tanta experiência. Conta um pouquinho de quantos anos de carreira, Adilson? Mais de 30 anos, cerca de 35 anos atuando na consultoria ambiental, né? E sou sócio fundador da SET, que em junho próximo completa 28 anos. São 28 anos de atuação no mercado e no setor mineral, né? Desde sempre a SET atua em mineração. Então é uma empresa hoje que tem uma bagagem, uma experiência muito ampla, diversificada, né, de atuação no setor minerário e hoje conta com uma equipe muito bem estruturada para a questão de gestão de risco, que é um tema da maior relevância no setor da mineração, que é o PAI-BM. Temos aqui o Zé Eduardo, que é o nosso coordenador e a maior autoridade, digamos assim, em termos de PAI-BM. Tem também agora muito que falar para a gente dessa experiência da SET e como tratar e discutir, né, especialmente os desafios, né, que se refere à questão de segurança de barragem e mineração. Carinhosamente chamado de Zé. Zé, conta um pouquinho dessa história, por favor. Muito obrigado aí, viu, Adilson, pela caracterização. Acho que é uma parceria, né, que a gente tem há longo tempo. Meu nome é José Eduardo, né, sou engenheiro civil, especialista em segurança de barragens. Também tenho formação em direito para ajudar a gente aí nessa questão toda associada aos planos, que tem muita coisa a ver com legislação, né, uma obrigação legal. Já estou aí já uns 25, 30 anos de mercado, né, atuando com barragens. Na parte de mineração um pouco mais recente, deve ter uns 7, 8 anos. Sempre, né, aprendendo e disseminando conhecimento aí interno e também com nossos clientes. Zé, conta pra gente, por que falar de gestão de risco hoje em dia? Eu acho que nós temos aí um histórico até triste em relação a alguns acidentes, mas a gente tem que criar, avançar e evoluir nesse sentido. E isso está muito em voga. Por que gestão de riscos hoje em dia? A gente sempre pensa assim, né? Tem alguma coisa, alguma atividade que não tem risco? A gente pensa assim, não tem, né? Tudo tem risco, né? Como o nosso tema aqui está muito relacionado com... a gente tem uma gama de clientes muito grande associada aí à parte mineral, né? Dentre outras especialidades, né? Quando a gente fala assim em risco, né? Quando a gente fala de mineração, a gente associa sempre a barragens, né? E barragem não é diferente de nenhuma outra atividade, né? Operação mineral. Então ela está sujeita a algum tipo de risco. Então a gente tem, né, que entender e conhecer esses riscos para poder trabalhar a mitigação, né? E nesse contexto como um todo, a gente fala o quê? A gestão do risco, né? Que é conhecer o risco e se preparar para atuar na eventualidade aí de uma necessidade, né? E nesse contexto de PAI-BM, era essa a nossa atividade, né? Que é assim, uma consultoria na elaboração dos planos, a elaboração dos planos propriamente dito, o apoio na operacionalização desses planos, né? E também atuar em emergência, né? A gente tem, eu acho que vai ter um momento próprio aqui nesse bate-papo da gente falar um pouquinho disso. Então, no contexto geral, assim, não existe nada que não tem risco. A gente tem que estar preparado para essa eventualidade, né? Não só quando a gente fala de barragem, mas qualquer outra situação assim no nosso contexto de vida né, e de convivência em sociedade. A perspectiva da SET hoje relacionada ao risco, Adilson, como que a SET enxerga isso hoje? Primeiro que a SET investiu, né, bastante nessa questão em função da necessidade de oferecer, né, para o mercado, né, uma prestação de serviço condizente com o que se tem hoje, que é a discussão de gestão de risco em mineração. E conforme disse o Zé, muito bem, com a instituição do PAI-BM, ele vai falar
mais detalhe disso aí. A SET se estruturou para isso, né? Tem uma equipe, né, bastante bem formada, com experiência e que vivenciou muito a experiência com o PyBM recentemente. Então, é isso que a gente está trazendo aqui, mostrar essa condição da SET. A SET hoje se encontra estruturada e habilitada a prestar serviço nessa questão aí que refere à gestão de risco. E o que se caracteriza o PyBM, Zé? O PyBM, né, assim, ao pé da letra, é um plano de ação de emergência para barragens de mineração, né? Que é um documento, né, assim, ao pé da letra, trazendo a legislação, é um documento de capa vermelha que traz para a gente todas as informações das estruturas ali das barragens, né, assim, características técnicas, eventuais riscos que elas estão expostas, né, e ações de mitigação para cada um daqueles pontos identificados ali no plano. Bem como as ações que devem ser tomadas na eventualidade de uma emergência, né? Indicando ali por responsabilidades o que cada um dos agentes internos e tantos externos, né, vão tomar ali numa eventualidade. Dentro do contexto da SET, qual que a gente poderia dizer o nosso diferencial hoje dentro da aplicabilidade do PyBM? A SET se aproxima muito do cliente, né, para conhecer bem o dia a dia, conhecer bem os processos e apoiá-los na elaboração desse documento. A gente entende, né, que quanto mais detalhado possível for esse documento, quando de uma emergência será mais fácil a ação. Então, assim, dentro do conteúdo técnico, quando a gente fala de plano de ação de emergência, a gente tenta ultrapassar um pouco a barreira do que realmente é necessário. Então, a gente cria soluções adicionais realmente para ajudar, né, as empresas e os agentes ali inseridos no plano a poder agir, né, vamos dizer assim, com a melhor tranquilidade possível e sendo mais eficaz nas ações. Então, assim, é a proximidade do cliente, conhecer ali no detalhe as estruturas, o que acontece dentro da empresa, como é que funciona ali o dia a dia das pessoas e orientá-las da melhor forma possível de construir esse documento, operacionalizá-lo e, claro, agir na eventualidade de uma emergência. Aí, entrando um pouquinho mais no aspecto do cliente, qual que é a dor do cliente hoje, Adilson? Acho que principalmente disso que você está dizendo, né? Tem uma legislação a ser cumprida, né? Mas que não seja só isso, né? Cumprir a legislação, apresentar um documento protocolar na agência, né? Na mineração e nos órgãos também, né? Que intervenir no processo, por exemplo, os órgãos ambientais, etc. Mas transformar isso digamos assim, num instrumento, né? Que dê condições realmente de fazer uma boa gestão dos riscos, né? Seja de prevenção, quanto também quando ocorrer algum evento, né? Quer dizer, como tratar isso. Isso implica um envolvimento e um entendimento da condição da empresa e do cliente, né? Ali a operação, etc., mas também o envolvimento, né? Dos chamados stakeholders, né, que estão nesse processo. O Zé vai poder falar muito bem disso aí, né? Que são as comunidades, né, envolvidas, os municípios, o governo e outras instituições que são necessárias estarem envolvidas aí, principalmente a defesa civil, né? O Zé tem uma larga experiência para falar disso aí. A SET já teve também a condição, né, de levar isso na prática, né, desenvolver isso aí. Um dado importante também que nós temos aqui uma parte ambiental muito destacada nesse processo, né? Especialmente em Minas Gerais. Volto a palavra para o Zé, que ele vai poder falar com mais propriedade. É isso mesmo, a gente tem, até complementando essa parte assim, voltada para o meio ambiente, assim, uma dor, né, que a gente, não chega a ser uma dor, mas assim, eu acho que estar preparado para a mudança, sabe? Assim, mudança em legislação, mudança de conceitos, mudanças técnicas e tal, eu acho que não chega a ser uma dor, mas eu acho que o que eu vejo, né, é que quanto mais as empresas estiverem preparadas para a mudança e para estar preparado para a mudança, o que a gente tem que fazer? A gente tem que antecipar soluções, antecipar conhecimento,
E isso a gente consegue muito com a inter-relação. A SET ganha muito com isso, porque a gente trabalha com vários clientes, né? Não só da mineração, mas de outras áreas. E esse intercâmbio de informação que vem dessas diversas áreas, a gente traz novidades de cada uma dessas áreas e dissemina com nossos clientes. Então a gente acaba antecipando um pouco essa dor, que é o compartilhamento de conhecimento, sabe? Então, não pensando em dor, mas assim, que no futuro possa vir a criar uma dificuldade, eu acho que é compartilhar conhecimento, é compartilhar o que tem sido feito de bom no mercado, que compartilhar boas práticas, né? Claro que a gente, né, podemos falar assim, né, a cultura da prevenção com temas novos, com compartilhamento de informações, de conhecimento. Isso a SET, que a gente percebe com nossos clientes, que a gente traz muita novidade, que a gente ajuda muito, traz muita bagagem para que nossos parceiros aí possam estar preparados de cada vez mais para essas mudanças. Ou seja, antecipar soluções, antecipar conhecimento, estar mais próximo dos órgãos que regulamentam essa legislação que é aplicada nas barragens, que no Brasil é tão diversificada, né? Minas Gerais um pouco mais intenso, né? Em função de várias seções que o plano de ação de emergência tem, que às vezes outros estados ainda não chegou lá, vamos dizer assim, né? Mas a gente atua no Brasil inteiro com diversas estruturas e isso é muito bom para a gente agregar conhecimento aí, não só para a própria empresa, né? Para os nossos parceiros, mas para nossos clientes. É interessante o que vocês estão falando, porque a gente está antecipando, de forma preventiva ali, uma visão estratégica mesmo do negócio. Então, realmente, isso é muito valioso, né? E dentro desse contexto, Zé, você falou de planejamento, a gente fala de visão, como colocar isso em prática? Como colocar o PyBM em prática ali, né? A forma de treinamento, vamos para a rua? O que a gente tem que fazer? Bom, é isso aí. A parte de operacionalização do plano de ação de emergência, que é um trabalho que a gente está muito inserido neles, né? A gente até aprendemos na prática, né? Uma eventualidade que aconteceu. Vamos depois falar um pouquinho nisso, né? Mas é colocar o que está dentro do plano na prática, né? Entender o plano, trabalhar esse plano com os agentes internos e externos através de simulados, treinamentos hipotéticos, seminários, uma diversa gama de exercícios que o próprio plano de ação de emergência traz para a gente, mas não limitado a esses exercícios, a esses planos, né? Que a SET entende, né? Que a gente entende que a gente pode expandir, que a gente pode fazer mais. Então a gente criou uma gama muito grande de exercícios adicionais que está sendo muito bem recebido pelos agentes internos, os agentes internos e externos do plano de ação de emergência, a título de contribuição e realmente estar preparado na eventualidade de algum problema ali relacionado a algum tipo de estrutura. E esse cuidado com agentes externos aí seria a comunidade, esse relacionamento, defesa civil, como é que funciona essa integração? A participação, né, da comunidade, defesa civil é muito importante quando a gente está elaborando e também quando está operacionalizando esses planos, né? A comunidade como parceira ali no conhecimento daquelas estruturas, no conhecimento das ações, no conhecimento do que eles têm que fazer se acontecer algum desvio, vamos dizer, nessas estruturas, e as defesas civis e prefeituras, secretarias e os diversos órgãos que compõem aí o poder público em apoiar as empresas, né, e as consultorias na execução, na implementação e na operacionalização desses planos. E importantíssimo, o cliente sozinho não anda. Ele tem que estar junto com a comunidade, que é quem realmente está inserido ali naquele contexto, ali naquela área de influência, e o poder público, através de prefeituras, defesas civis e outros órgãos, apoiando, né, e incentivando a operacionalização desses planos. E quanto maior a participação desses órgãos, mais efetivo vai ser o plano, né? Não só pensando assim, no produto final, mas também pensando em melhorias, né? A participação desse público traz para a gente, né, Dilson, melhorias. A gente tem visto muito isso, né? Trazem observações, trazem comentários que todo mundo ganha, né? Não só o cliente, a própria comunidade, mas também o poder público, né? Assim, é muito bom. Então a gente gosta muito desse tipo de trabalho, de estar do lado da comunidade, de estar do lado do órgão público, né? Porque o benefício é muito grande, né? Então a gente faz questão, né? Mesmo antes de começar assim, a trabalhar com os planos de ação de emergência, conhecer a comunidade, aproximar dela, ver também a dor dela, o que eles pensam, esclarecer dúvidas, né? Quer dizer, trazer todo mundo para o mesmo nível de conhecimento e de interpretação
do que está sendo tratado aí dentro de um plano de ação de emergência de barragem de mineração. E nesse aspecto de prática, nós tivemos vários simulados já aconteceram dentro da SET. Conta um pouquinho da história do que você já viveu. Pois é, eu queria ressaltar exatamente a experiência nossa, né, na prática, né, na operacionalização, questão dos simulados, do envolvimento das instituições e como é que a gente faz isso na prática. E isso eu destaco que é um grande diferencial da SET, né, da experiência prática também, e bem sucedida, né? Então, acho que isso é muito importante. Depois quero também falar, e o Zé vai reforçar, eu estou puxando esse assunto, é a questão em Minas Gerais da especificidade do PABM do ponto de vista ambiental. Depois vamos tocar nesse tema que eu acho que ele é da maior importância. Sim. E a SET realmente tem uma grande bagagem, uma grande experiência que desenvolveu ao longo desses últimos 5 anos, 6 anos, em termos de implementação do PABM. Né, de elaboração e implementação mesmo. Mas vamos entrar nessa pauta, não tem problema nenhum. Vamos entrar nessa pauta. Assim, e o que a gente pode contar de nossas vivências dentro dessa pauta? De simulados? Tá, o nosso primeiro simulado foi real. Né? A gente atuava com o cliente, né? E a gente nunca espera que aconteça, mas um evento externo, né, decorreu aí por uma alteração de nível numa barragem que realmente houve necessidade de startar o plano de ação de emergência. Então, realmente foi uma evacuação, graças a Deus, ela foi um sucesso absoluto, né? Apesar do treinamento, à época, né, não está a nota 10, vamos dizer assim, mas esse simulado real, vamos dizer, não foi um simulado, foi uma evacuação real em função de alteração de nível de emergência, né? Trouxe muito bagagem para a gente, que a gente atuou em todas as atividades ali previstas dentro do plano, né, quando a gente fala de evacuação em função de emergência em barragem. Né? Isso, a gente deve ter mais ou menos uns 7 anos que a gente vivenciou isso, mas foi muito bom. Né? Apesar da gente nunca esperar que um risco, né, que um risco vá acontecer, ele aconteceu, a gente estava preparado e conseguimos andar bem dentro aí desse exercício, não foi um exercício, né, dessa realidade que aconteceu. A partir daí que a gente pensou bastante, falei, não, nós temos que nos especializar o máximo possível nessa parte de plano de ação de emergência. Né? E aí não parou mais. Né? Vamos dizer, desde um evento de 7 anos para cá, eu acho que praticamente todos os meses a gente atua aí em exercícios simulados de evacuação com nossos clientes. Né? Então, são diversos cenários, né? E com diversos tamanhos de público. Né? Públicos menores, públicos maiores, públicos rurais, públicos urbanos, né? Então, hoje, vamos dizer, a nossa bagagem é muito grande quando a gente fala assim, treinamentos e simulados de evacuação de barragem. Um detalhe importante que eu acho que gosto de ressaltar, eu acho que é um trabalho primoroso que a SET faz, que é com relação à defesa civil. A importância do envolvimento da defesa civil e como a gente desenvolve isso, né? Acho que podia dar uma reforçada nisso que eu acho muito importante. A Defesa Civil é um parceiraço nosso. Né? A gente aqui em Minas, como em outras cidades do Brasil que a gente atua, né? Mesmo quando da construção dos planos de ação de emergência, a gente aproxima da Defesa Civil, a gente gosta de conhecer, a gente gosta de ver se eles já têm o plano de contingência implantado. Se eles não têm esse plano de contingência, a gente apoia eles nessa implantação, que passando toda a informação necessária do plano de ação de emergência para eles construírem o plano de contingência no melhor formato possível. Mas não só apoiando, né, apoiando com a informação de plano de barragem, a gente incentiva e também apoia na inserção nesses documentos de outros riscos que existem no município, sejam riscos climáticos, né? Vamos pensar de movimentos de massa, inundações, dentre outros. Então, a aproximação com a Defesa Civil, né, e comunidades, falando agora um pouquinho mais de Defesa Civil, é fundamental, sabe? Para incentivar, para a gente passar a informação, trazer eles para o contexto do dia a dia das barragens, dentre outros pontos de interessante. Então, a Defesa Civil, né, seja ela municipal, estadual, até federal, é fundamental no desenvolvimento desses planos, operacionalização e no dia a dia, não só das mineradoras, mas também da comunidade. A gente pode dizer então que a SET passou no teste, né? Passamos, assim, estamos passando, né? Que é vivo isso, né? São muitas, é vivo.
mas a gente, né, a gente acha muito importante esse relacionamento, a participação da Defesa Civil, né, acaba que a gente cria uma parceria, mesmo estando distante de projeto que a gente participou, mas a gente percebe uma consulta constante, uma participação constante, convites constantes, para que a SET, né, e outras empresas possam participar, porque é um conhecimento, né, é um compartilhamento de conhecimento mútuo. É o que eu falei um pouquinho atrás, né, a gente traz muito bagagem de outras localidades, de outros clientes, que é bom compartilhar com essa turma. E também assimilamos muito conhecimento que a Defesa Civil tem, né, que é o órgão preparado para isso, para trazer aqui para dentro da empresa e a gente poder compartilhar também com outras defesas civis e também com nossos clientes. Aí uma dúvida técnica dentro da parte de estudos ambientais. Como que dentro desse planejamento funciona os nossos meios físico, socioeconômico e do meio biótico? Como é que funciona isso, Adilson? Bom, isso aí que o Zé vai poder falar, porque a gente tem uma boa experiência, né, dos últimos anos com relação a essa questão de PAR-BM e, digamos assim, o aspecto ambiental. Sim, né, Zé? Socioeconomia, quando a gente fala de socioeconomia, né, é uma atividade do plano de ação de emergência que é a gente conhecer ali a população que está na área de influência das barragens, né? E muitas vezes, algumas vezes não, mas na maioria das vezes a gente tem uma comunidade ali inserida, né? Tem um cadastramento, né? A gente tem que conhecer aquele público que está ali. Então, para a gente conhecer, o primeiro trabalho que a gente faz é aproximar, é conhecer, saber quem está ali e tal, gerar confiança, né? É muito importante a gente gerar confiança. E como é que a gente gera confiança? Com informação. Tem que ter uma informação clara, tem que ter uma informação segura. Como é que está saindo essa informação? Então, gerando essa confiança, né? Com esse horizonte que está ali inserido, né? Uma etapa por efeito de legislação é a gente aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Como é que a gente faz isso? Com cadastro, né? A gente faz um porta a porta, visita essas pessoas, coleta alguns dados que são sigilosos, né? A gente segue toda uma legislação de LGPD, né? E cria-se ali, né, um conhecimento um pouco mais detalhado, né, de todo aquele público que está ali dentro de uma área de influência de uma barragem, sendo ela de mineração ou sendo ela de outro para outro uso. Esse cadastro é muito importante, né, para na eventualidade de emergência, né, o poder público e também a mineradora ter pleno conhecimento do que está ali, vamos dizer, dentro de um risco de barragem, para poder contactar essas pessoas, para poder passar a informação mais detalhada. E isso é um desafio, né? Fazer a informação chegar o mais rápido possível para esse público. E para isso existem diversas ferramentas, né? SMS, né? Na eventualidade de emergência, o sistema de sirenes, diversos aplicativos de celular, simulados, existem diversos instrumentos e diversas ferramentas. E aí sim é um desafio. Sabe, assim, para onde a gente pode pensar, onde melhorar. E é onde nossa cabeça ferve, né, Adilson? Assim, junto com nossos parceiros, junto com a Defesa Civil, junto com a comunidade, criar soluções eficientes, sabe? O mais eficientes possíveis para que possa atender aquele público que está ali dentro e também a informação com os órgãos institucionais. Então é um desafio, a gente busca sempre melhorias, a gente busca sempre criar, a gente busca sempre inovar, né? A gente busca as startups para ajudar a gente a pensar. Então, é muito interessante. É a modernização, né, do plano de ação de emergência de barragem de mineração. Eu acho que isso é muito importante e todo mundo tem que pensar, né? Bate-papos assim são muito importantes justamente para a gente trazer informação nossa e começar a pensar, né? Pensar em coisas melhores do que as que já estão sendo aplicadas aí no dia a dia das mineradoras, onde tem barragem e tem esse risco. Aí pegando esse gancho na inovação e tecnologia, nós temos uma área de geotecnologia, né? Então, qual que é o maior benefício da SET ter uma área tão especializada como essa? Nós temos tudo em casa, né? Assim, vamos dizer, a gente começamos com socioeconomia, né? Até o Adilson pediu para me falar um pouquinho da parte ambiental, mas eu sempre fujo por isso, né? Mas vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais de meio ambiente. Mas a gente tem um setor de geo aqui na SET, assim, super capacitado, com profissionais assim de ponta, que ajudam muito a gente, desde o cadastro socioeconômico, lá identificando as áreas, apoiando na elaboração de mapas que compõem o plano de ação de emergência. A gente apoia os municípios na identificação de riscos adicionais que não são os de
os de barragem de eliminação, que não deixam de ser importantes, são importantes também. Ou seja, a gente tem aqui na SET um time altamente especializado para atuar nessa parte de geotecnologia. Né? A gente fala de geoprocessamento e tecnologia, né? Trazer também novidades para essa área. Né? Assim, e dentro dessa parte de gestão de risco, eu me insiro muito em trazer novidade para a turma, não só na parte que está envolvida com o risco, mas também para a parte de geo, para a parte de socioeconomia. Então, assim, a gente tem que, vamos dizer, que acelerar no tratamento de coisas novas. Então, geotecnologia na SET, realmente, a gente é bem completo. E prevenir é melhor do que remediar. Qual que é a mensagem que a SET poderia dar aos nossos clientes, Adilson? Antes de falar do prevenir e remediar, Zé, podemos falar um pouco mais da questão do meio biótico, porque no caso de Minas, né, a gente tem uma legislação muito direcionada para a questão ambiental do ponto de vista do meio biótico. E a SET passou já por uma boa experiência nisso aí, né, de envolvimento desses estudos. Em Minas, né, o plano de ação de emergência ele é composto de 5 volumes. Né? O primeiro é o plano de ação, propriamente dito, né? Um documento lá de capa vermelha. O segundo a gente tem uma instrução técnica da Defesa Civil, que é a 83, que também tem uma gama de informações que a gente tem que trazer ali para dentro do PAI-BM num anexo específico. Né? A gente tem mais 3 sessões. Né? A sessão 3, que é bem voltada para essa parte de temas relacionados ao meio ambiente. A sessão 4, que é voltada para a parte de animais, e a 5, patrimônio histórico. Né? Então, são 3 pontos muito importantes que a SET atua. Em todo o complexo da seção 2, a gente atua na elaboração de todas, coleta de dados, informações e planos, né? De todos os temas a ser associados à seção 3, que é voltada para temas ambientais, seja ela conhecer também o cenário, e a gente sai um pouco do cenário de pessoas e entra um pouco do cenário ali de fauna, flora, parte meio físico, dentre outros. Solo, então, né, de solo. Quer dizer, é uma gama muito grande, e é bem grande mesmo. E a SET atua em todos, né, na coleta de informações, no conhecimento de informações, na elaboração de contingência. Tem um dado importante aí, que é o patrimônio cultural, né, que abarca a questão de arqueologia. Lembrando, a gente gosta de reforçar isso, a SET conta hoje com a equipe, né, de patrimônio cultural própria, já desde sempre, né? Então são 28 anos que a gente conta com essa experiência de ter uma equipe própria que desenvolve todo tipo de estudo, né, necessário para tanto licenciamento ambiental, quanto também isso aqui a gente trouxe para o PAI-BM em função da legislação em Minas Gerais. Então é um dado muito importante isso, né, Zé? O patrimônio cultural e comunidades também tradicionais, etc., que pode estar envolvido nesse processo. Né? Além de importante, assim, só complementando, né, que eu acho que se eu não fosse engenheiro civil, eu ia ser arqueólogo, sabe? Que eu acho muito interessante. Então, além da SET fazer isso, assim, da importância do trabalho, é super interessante essa parte desse levantamento, né, arqueológico, de patrimônios que tem que ser feito. Parte, né, por motivo de legislação, essa já é a seção 5 lá do PAI-BM, que está bem relacionado com isso. Mas, assim, até um tema que a gente pode trazer para um próximo podcast é falar um pouquinho só porque, além de importante, é super interessante, sabe? Isso desperta a curiosidade, assim, de outras áreas, inclusive da nossa, que é super importante. Né? Bem lembrado, viu, Adilson? Então são 5 sessões, né? 2 bem mais voltadas para a parte técnica, assim, de atendimento à população, né? E as 3 bem voltadas assim para meio ambiente, animais e patrimônio histórico. E já está agendado, nós vamos trazer os nossos especialistas. Um tema, acho que dá maior relevância, né? Vamos aprofundar tecnicamente em cada área. Há uma exigência da legislação e é importante ter esse entendimento, né? Porque o patrimônio cultural ele requer uma bagagem de experiência, né? E a SET tem isso, né? Eu sempre digo que a SET tem essa, digamos assim, faceta especial, né? Tem uma equipe própria desde sempre, a gente apostou nisso, acho a importância disso. Então, e isso está
trazendo para os clientes, para o mercado, mostrando esse nosso serviço, né, Zé? Só complementando, assim, a legislação aqui do Estado de Minas, ela detalha isso um pouco mais nessas sessões, né? Mas a lei-mãe, vamos dizer, a Política Nacional de Segurança de Barragem, ela já traz nela a necessidade de que sejam feitos esses levantamentos, né? Ela traz essa necessidade e obrigatoriedade. Só que em Minas, para facilitar, né, para criar uma receita, né, e como a gente tem, né, muito bem detalhado esses órgãos, isso é um pouco mais detalhado, um pouco mais especificado e cobrado, né? Então, assim, a política nacional traz essa necessidade em Minas, né? Detalhe isso um pouco mais, né? Muito bem feito, né? Os órgãos daqui de Minas estão de parabéns pelos documentos pela legislação elaborada, foi muito bem feita e contribui demais, né? Na eventualidade aí tanto na parte de prevenção, que é conhecer ali, criar as ações mitigadoras, mas também na eventualidade de uma ocorrência de algum dano, saber como agir e como proceder. E nesse gancho da prevenção, nesse gancho da prevenção, assim, qual que é a mensagem que a SET pode passar para o mercado hoje, da toda a capacidade técnica de desenvolver um estudo como esse? Acho que a grande mensagem é que a SET está preparada, estruturada, eu digo, está habilitada a atender, né, as demandas, né, no que diz respeito à gestão de risco em barragem, né? A gente tentou mostrar aqui, né, um panorama dessa condição da SET, né? E o Zé pode reforçar um pouco mais aí falando dessa questão da prevenção, né? Que a gente entende que esse é o caminho, né? Essa é a estratégia, né? E a SET também, eu acho que é um lema nosso de que o meio ambiente faz parte do negócio, a consultoria nossa faz parte do negócio, que vai além, como o Zé está dizendo, sempre buscando inovar, né? E agregando valor a esses processos, né? Prevenir, né, é sempre melhor que remediar, né? Então é importante realmente que, né, que os planos, né, sejam operacionalizados por todas as empresas, né? Tem um pensamento, né, que vale para todos. A gente tem que pensar, será que nós realmente, nós assim pensamos mais como, vamos pensar num todo, estamos preparados para, na eventualidade de uma emergência, realmente agir? Né? Assim, claro que são feitos treinamentos, são feitos os simulados, né? Isso é treinado. Mas cabe, né, a cada um ali que está inserido dentro do plano, e a gente instiga isso, né, não só nos treinamentos especificados aí nos planos, mas em treinamentos adicionais, né, um pouco mais realistas, a gente estimula o pessoal a pensar, será que realmente eu estou preparado? Será que realmente a informação que tem aqui ela é suficiente para me agir na eventualidade de uma emergência? Então é uma reflexão que todos têm que fazer, né? Nós aqui na SET, né, a gente tenta, né, Adilson, sempre estar assim, disponível e preparado para agir, apoiar e atuar na eventualidade de algum desvio, de algum problema que aconteça não só em mineração, mas em diversos outros setores, né? E a gente tem sido chamado muito para isso, né? Um exemplo de algum cliente, né, fugindo um pouco até da área de mineração, mas tem algum problema que tem que ser implantado um sistema de emergência, né? Um comitê de crise, algo nesse sentido. A gente está sendo convidado para apoiar e tem dado muito certo, sabe? A gente tem conseguido né, apoiar o cliente nas ações, né, na reparação, na mitigação. Não que o dano aconteça, mas tanto na parte institucional, de comunicações, de ações internas ali de um setor específico. Então, vale a pena pensar, né? Tenho o plano, estou preparado para agir, né? Sabemos como agir, a informação aqui é suficiente. Então, é por isso que tem os treinamentos, né? Os simulados, é para realmente reforçar. E a gente cria alternativas, né, Dilson, para que o pessoal realmente, né, reflita nesse sentido, né? A gente está preparado, a gente está sempre à disposição para apoiar e contribuir, né, para a melhoria aí do processo de todo mundo. Queria agradecer a vocês, muito obrigado. Eu acho que esse bate-papo assim, foi bem esclarecedor. Acho que a gente deu uma contextualizada boa nos nossos assuntos, né, da PAIBM. É um conteúdo de muita qualidade. Eu acho que ele ficou muito rico assim, e deu para contextualizar e entender muito bem todo o papel do PAIBM.
Obrigado, Adilson. Eu só queria complementar um pouquinho, que eu acho que faltou assim, eu falar, Adilson, assim, que é super interessante, que eu tenho pensado com a turma aqui muito nisso, né? Teve um momento aí, mas depois um pouquinho mais para frente eu falo disso. Quando a gente pensa em trazer novidades, trazer tecnologia, trazer coisas novas, né? A gente tem participado muito de eventos chamados Smart Cities, né? Que são cidades inteligentes, que são soluções para municípios, soluções para grandes concentrações, soluções diversas, mas né, Smart Cities voltado mais para a cidade. Mas a gente está tentando, né? A gente está pensando muito em trazer esse conhecimento para dentro dessa área aqui, sabe? Nesse contexto de emergência. Né? Já estamos até pensando em diversos nomes, né? Plano de ação inteligente, barragens inteligentes, não sei. Mas a gente tem que trazer essa informação e essa tecnologia e esse despertar de inovação para dentro dessa área aqui, sabe? Então é um pensamento muito forte da SET também, essa questão de inovar, de trazer coisas novas. E essa parte de Smart City, né, e informações relacionadas à inovação, são super importantes para a gente agregar conhecimento, trazer novidades, que com certeza é o que nossos clientes também esperam da gente como parceiro. Desculpe interromper, mas eu esqueci de falar. De forma alguma. Então você vai voltar, né? Super você vai ter que voltar com a gente aqui então para esclarecer isso. Ele tem um outro dado importante, que a SET hoje já tem, né, na sua estrutura, um setor de ciência de dados, que é muito importante nesse processo, como também de inovação, de novas tecnologias, de uso da tecnologia, né, nesses processos aí, o que vem trazer mais segurança e mais condição de ação, né, de desenvolvimento de propostas e ideias, né? Isso é muito estimulante, sabe? Para a gente fazer, né? Fazer a coisa acontecer, fazer a coisa certa, mas num formato diferente. Isso é inovar. Essa busca por tecnologia e inovação da SET é sensacional, né? É uma coisa, mais uma rodada aí para conversar sobre isso. A gente precisa mais uma rodada, né, Adilson? Não, tá, João, gente. Muito obrigado pela disponibilidade e pelo conhecimento. Tá bom? Para quem acompanhou a gente, agradecemos. Siga a SET nas redes sociais. Tem Instagram, tem LinkedIn. Agora temos um canal novo no YouTube. Consuma conteúdo de qualidade e compartilhe conhecimento. Um abraço.